gostaria de compartilhar algo com vocês a respeito de uma passagem muito conhecida, que é do filho pródigo. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas 15. Peraí que ela derramou água aqui e apagou tudo. Vamos lá, Lucas 15, 11 até o 32. Diz assim: continuou certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, as fazendas, em algumas versões. Passando não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou, lá gastou tudo que ele tinha, todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, da comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-te-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E via ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Põe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque o meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhes: o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a revelação da Tua palavra, Senhor Deus. Assim como o Senhor já trouxe ao meu coração, Pai, eu quero compartilhar com a Tua igreja. Traga entendimento, Senhor Jesus, daquilo que o Senhor tem para a igreja agora, em nome de Jesus. Para aqueles que estão em casa, que também possam ser impactados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês e fazer um parâmetro entre esses 2 filhos. Algo que Deus colocou no meu coração. É a visão entre os 2 irmãos. Nós temos nós estamos vivendo um novo tempo. Amém? Quantos creem nisso? A igreja está vivendo um novo tempo, Mas eu quero falar a respeito do primeiro filho, conhecido como filho pródigo. O que ele fala para o pai? Pai,
racha aí o negócio, se fosse na época de hoje, dá minha herança que eu estou vazando. Normalmente é assim, no mundo atual é assim. Dá meu dinheiro, dá tudo que me pertence, que eu estou indo embora. E amados, o pai olhou e falou assim, é tudo isso que você quer? É tudo isso que eu quero. Então, essa parte é do seu irmão, essa parte é sua. Queridos, passando um tempo, o que aconteceu? Né? É meu direito. Você já viu aqueles jovens, né, aqueles adolescentes que quando chega a 18 anos, falam assim, uhul, eu posso tirar a carta. Né? Você vê os homens assim, uhul, agora eu posso namorar. Na igreja não pode não ainda não, queridos. Tem que ter uma conversinha com nós aqui. Está liberado não. Não é assim fácil não. Né? Mas já posso namorar. Eu já posso curtir a minha vida. Né? Meu filho, quando fez 18 anos, eu olhei para ele e falei, toma cuidado, você já pode ser preso. É um alerta. Sabe, amados, quando você atinge a maioridade, e aí o que acontece? Muitas vezes nós estamos aqui na igreja e nós compartilhamos algumas coisas. E quando nós achamos que nós já temos uma maioridade, nós podemos tomar as decisões. Por exemplo, pastor, eu não concordo com a visão. Pastor, eu não concordo com aquilo que o senhor prega. Pastor, eu vou pegar o que é meu por direito e vou embora. E sai como um filho pródigo, querido. E vai vivendo a vida achando que está certo, achando que está vivendo uma vida de curtição. Mas, amados, deixa eu falar algo para você. Tudo na nossa vida tem princípio, meio e fim. Todas as decisões que nós tomamos, ela vem com uma responsabilidade. Se você tomar uma decisão errada, você vai se lascar. Como se você tomar uma decisão certa, você vai colher o fruto bom. Mas, amados, tudo na nossa vida, ela tem uma consequência. E ela pode ser boa ou ruim. Como diz o nosso pastor Eduardo, só o tempo vai dizer. É verdade ou não é? E quando nós principalmente falamos de dinheiro, o pastor Braz ministrou aqui a respeito do serviço, quando nós não temos a responsabilidade com dinheiro e o dinheiro acaba, o que acontece, meus amados? Porque quando você tem dinheiro, você vai no boteco, você vai lá e paga bebida para todo mundo. Rodada! Ou você vai comer o lanche, você paga lanche para todo mundo. Por quê? Você está bufando, você pegou a sua herança. Mas chega um momento, amados, o que aconteceu com o filho pródigo? Ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Bebendo, dormindo com as minas, foi gastando todo o dinheiro, gastou da forma errada. Queridos, dinheiro, ele não aceita desaforo. E aí o que aconteceu? Chegou uma época da vida dele, né? Chegou uma fome naquela cidade, e aí já não tinha mais dinheiro. Para quê? Para nada. Ele não tinha mais aonde dormir, ele já não conseguia comer, ele já não conseguia fazer mais nada. E aí chegou até o ponto de se ajuntar com uma pessoa e falar, eu vou cuidar dos porcos. E chegar ao ponto, tudo bem, você pode cuidar dos porcos, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. Você vai trabalhar de graça. Também não vou te dar comida. E, queridos, o que aconteceu? Ele foi lá e comia as bolotas, né? Comia, normalmente, antigamente, né, o porco, né, quando era tratado aqui no Brasil, a gente dava só o resto das coisas, né? Era aquela lavagem. Hoje em dia o porco é muito bem tratado. Mas antigamente, era uma lavagem. Então, você imagina antigamente, como deveria ser. E aí o que acontece? Ele come aquilo, e aí ele traz à memória aquilo que dá esperança. Queridos, muitas vezes você pode estar aqui dessa maneira, voltando como um filho pródigo. Você chegou aqui na igreja hoje de uma maneira que você saiu, tomou as suas decisões, se arrebentou lá fora, e hoje você está se achegando. Agora, eu convido a você a trazer à memória tudo aquilo que Deus fez com sua vida. Da onde Deus te tirou, aonde Deus te colocou, o que Ele mudou em você?
Temos cantado, quero viver algo novo. Amados, eu tenho vivido o novo de Deus a cada dia na minha vida. E eu tenho certeza que você também, amém? Então, amados, e se você permitir nesta noite, se você se encontra dessa maneira, como um filho pródigo que tomou decisões e voltou para a casa do Pai, se você se permitir e se humilhar diante da presença do Pai, você vai ser restaurado. Deus vai restituir tudo aquilo que o diabo roubou da sua vida. Amados, como eu disse, né? Às vezes nós esquecemos de quem nós somos e nos tornamos pessoas duras. Por que eu falo que nós nos tornamos pessoas duras? Deixa eu explicar algo um pouco melhor para você. Eu tenho 2 filhos. São muito bem educados. Não parece, mas são. São muito bem educados. São uma bênção na minha vida. Na realidade, testa, né? Você vê ficando cabelo branco, às vezes é por causa de tudo que acontece. Mas, amados, o meu filho, quando ele aprontava, eu ia lá, pegava ele, sentava ele, conversava com ele, pegava o chinelo, a varinha, disciplinava ele, ele chorava, fica aí no cantinho, chora bastante, pode chorar. E, queridos, logo após, depois de um tempo, a criança parece que esquece que apanhou. Estou falando alguma besteira ou não? E a hora que você menos espera, você está sentado na sala, você vê o seu filho se enfiando embaixo do seu braço, assim, ó. Querendo que você derrame amor, se sentindo amado, se sentindo protegido. Queridos, nós como filho pródigo, quando nós voltamos para o Pai, o que eu quero dizer com isso? Que nós vamos falar. Nós vamos disciplinar. Você vai ser colocado no cantinho do castigo às vezes. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós te amamos, porque o Pai corrige o filho que ama. Querido, se eu não amar o meu filho, eu não vou corrigi-lo. E mesmo com 22 anos, se ele não andar na linha e eu não concordar com algumas coisas, eu tenho a postura de chegar para ele e corrigi-lo. E falá-lo, e discipliná-lo, e ensiná-lo. Amados, ele gosta? Não. Mas quando nós fazemos com amor, logo depois ele está lá debaixo do braço. Ô pai, e aí, beleza? Porque ele se sente protegido. Amados, muitas vezes nós choramos e ficamos rebeldes. Não aceitamos a disciplina. Porque ele poderia muito bem chegar e falar assim, pai, você não manda na minha vida, eu vou pegar as minhas coisas e vou ficar lá no meu quarto. Eu falei, não, no meu quarto não, no seu quarto você não vai ficar não. Você não vai respeitar a doutrina da casa? As regras da casa? Não, não vou porque eu não concordo. Então você pega as suas coisas, arruma as suas malas e pode viver a sua vida. É duro? É duro para um pai falar isso. Mas, amados, eu tenho que ensiná-lo para que lá na frente ele não venha errar. Porque ele vai errar, vai dar cabeçada, mas ele sabe que quando ele erra, ô pai, pisei na bola. Ô pai, me ajuda. Queridos, o filho pródigo é nada mais do que isso. Pisou na bola, foi embora. Mas depois de um tempo ele lembrou que ele podia voltar para a casa do pai. Que ele podia se encontrar. Amados, esse novo tempo da igreja, eu vou dizer algo para vocês. Muitas pessoas que faziam parte desse ministério vão voltar. Vão voltar como filho pródigo. Ah, mas é um rebelde. Ah, eu não aceito. Ah, eu não concordo. Amados, deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Deus te usar para abençoar essa pessoa. Ela já apanhou bastante lá fora. E ela vai retornar para os braços do Pai. E com certeza vai ser disciplinado no amor, vai doer, mas amados, ela vai estar aqui. Consegue compreender o que eu quero dizer, queridos?
O interessante é que quando nós amadurecemos, nos tornamos pessoas adultas, o pastor falou a respeito de ser menino, e isso ficou muito gravado, que eu falei assim, eu preciso amadurecer mais. Não quero ser criança. Não quero ter decisões de criança, eu quero ter decisões adultas, posicionamento de adulto. Sabe por quê? Mas o problema, querido, quando nós amadurecemos da maneira errada, nós perdemos a liberdade com o Pai. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Tudo bem, você quer amadurecer? Você vai amadurecer. Se eu te corrigir, você vai aceitar a correção? Se eu te disciplinar, você vai aceitar? Queridos, amadureça, mas com sabedoria e com disposição de ser disciplinado. Amados, eu vou pular aqui um pouquinho, e o que eu quero falar agora a respeito do irmão mais velho. Amado, o irmão mais velho, eu vou fazer um comparativo, somos nós. Por quê, queridos? Nós não saímos da casa do Pai. Amém? Ninguém aqui quer sair, né? Nós não saímos da casa do Pai. O mais velho, ele ficou, ele trabalhou, ele ouviu os conselhos do pai, ele ajudou a rentabilizar a fazenda já valeria mais com certeza, né? Aumentou o seu gado. Queridos, ele teve aprendizado com o pai, mas quando ele vê o retorno do seu irmão, o que acontece, querido? O que você está fazendo aqui? Quem mandou você voltar? Queridos, o irmão mais velho, ele teve uma crise. E muitas vezes, querido, por isso que eu falo para você que nós temos que estar preparados. Porque quando as pessoas voltarem, a gente não dá uma de irmão mais velho. Não fazer biquinho. Você veio, você voltou, se arrebentou lá fora, né, seu miserável? O que você está fazendo aqui? A vontade de falar é essa. Mas nós tratamos com amor. Né, queridos? Porque, veja, nós ficamos, nós trabalhamos na obra, tocamos no louvor, fazemos relatório de célula, né, Gigi? Preenchemos relatório, damos aula para as crianças, ensinamos, porque nós estamos aqui na igreja, nós trabalhamos. A igreja não parou, queridos. Só que muitas vezes nós, por raiva, nós não aceitamos quando o nosso irmão volta. E aí o pai tem que fazer o quê? Ministrar no nosso coração. Tem que ir lá fora. Ô filho, vem cá, filho. Aí o Du tem que correr. Vai na casa de um, vai na casa do outro. Ô filho, vem cá. Deixa eu te explicar. As coisas não são assim. O seu irmão voltou. O seu irmão pediu ajuda. Queridos, quem somos nós para condenar? Você é um juiz? Quem somos nós para condenar? E, queridos, essa palavra, quando Deus me deu, ainda foi até na casa do Hervé, estava almoçando lá, e ele falou de uma música para mim, e essa música mexeu comigo, e lá eu comecei a descrever tudo isso, e Deus foi dando cada revelação. Por quê, queridos? Temos 2 filhos. Um pega tudo, se arrebenta, volta, se humilha, se entrega, se arrepende e volta. O mais velho que está lá vivendo o bem bonzão, vamos colocar assim, quando o irmão chega, se rebela, não aceita, endurece o coração. E nós temos que tomar cuidado, queridos. Nós temos que tomar cuidado porque fazer biquinho, quem é prejudicado é você mesmo. Você criar um julgamento, quem é prejudicado é você mesmo. Você retém as bênçãos de Deus. Então, amados, nós estamos entrando num novo tempo. Esse é o ano da comunhão. Esse é o ano da comunhão. E aí você vê, nós entramos numa pandemia de destruição da comunhão. Essa é a palavra. Não pode abraçar, não pode beijar, não pode ir na casa de ninguém, não pode fazer nada. Veio para destruir. Com isso, lógico, nós perdemos algumas pessoas. E agora, quando as pessoas voltam, a gente não aceita mais.
Ué, você não mudou de igreja? A outra igreja não é melhor? O outro pastor não é melhor? O que você está fazendo aqui? Amados, eu falo isso porque eu era assim. Infelizmente. Mudei meu coração faz tempo. Mas bem antigamente, eu me via assim. Para que você voltou aqui para a igreja? Voltou para dar mais trabalho? Está achando que você vai voltar a fazer as coisas como você fazia antes? Amados, esse é um julgamento do homem. Esse é um julgamento, não é um julgamento do pai, é um julgamento do homem. Queridos, eu acredito na transformação das pessoas. Eu comecei a olhar a igreja agora com os outros olhos. Comecei a olhar com os olhos bons de Deus. Você voltou, amado? Ai, minha querida, vem cá, vou orar por você. Querido, se capirotar, já expulsa o demônio na hora. Você entendeu? Mas seja ousado, querido, seja ousado. Deus está usando as nossas vidas para ser um canal para curar as feridas das pessoas. Mas se infelizmente nós nos colocarmos na posição do filho mais velho e não aceitarmos a transformação do nosso irmão, que tipo de cura nós iremos trazer para ele? Essa mensagem é uma mensagem de reflexão. É algo para nós pensarmos, porque a gente sempre vê o filho pródigo como o quê? Vai, se arrebenta, volta para a casa do pai e fica tudo numa boa. Mas eu quero que você olhe também para o filho mais velho. Como você tem olhado para as pessoas? Qual tem sido a visão que você tem tido das pessoas? E rapidamente quero falar 4 pontos que podem mudar a nossa história, amém? Primeiro, temos que aprender a ser filhos. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim, ó, nós temos que aprender a ser filhos. Queridos, não só nos momentos bons, pois os momentos bons e legal, né, é legal. Né, você está naquele momento bom, aquela galerinha reunida, aquele momento bom, mas haverá um momento que nós vamos ser corrigidos. Ó, aquilo que você falou não é legal, aquilo que você compartilhou não é legal. Né? Nós temos que aprender com a correção da Bíblia. Né? Quando você é corrigido, você tem que aprender alguma coisa. Não pegar e chutar, o pastor não gosta do que eu faço. Espera aí, procura um fundamento. Queridos, a Bíblia ela relata que o pai corrige o filho que ama. Eu amo os meus filhos, por isso eu corrijo. Eu amo a minha igreja, eu amo os meus discípulos, por isso eu corrijo. E eu não estou sendo duro, pastor. Eu tomei a dura antes, né? Temos que aprender a ouvir a voz de Deus para as nossas vidas, pois quando ouvimos e aceitamos a bênção do Senhor, ela vem e muda a nossa história, muda a nossa sorte. Quantos aqui querem ter a sua sorte mudada, a sua história mudada? Alguns poucos. Quantos querem ter a sua história mudada? Queridos, ponto 2, não ser chamado só de filhos, e sim ser aceito como filho. Não é só ser chamado como filho, você tem que ser aceito como filho. Tem gente aqui na igreja que ainda não se sente aceito. Tem gente dentro da igreja que não se aceita como filho. Ela não se vê como filha aqui da igreja. Não se sente querido, não se sente amado. Por isso que eu falei, eu tenho aprendido a olhar a igreja com os outros olhos. Se eu vejo que tem uma pessoa muito isolada, estou tentando ir até lá. E aí, irmão, como é que você está? Está tudo bem? Muita gente nova se chegando, a gente não conhece todo mundo. Mas, amados, nós temos que amar como Deus nos ama. E crer que o irmão tem jeito. Por mais que você olhe para aquele irmão e fale que ele voltou, e você fala, não tem jeito, você tem que acreditar e falar, não, tem jeito da mudança, vamos orar, Deus vai mudar, Deus vai restaurar, Deus vai transformar. Queridos, ponto 3, saber que quando pecamos ou erramos, nós temos para onde voltar. O filho, quando ele erra e quando ele peca, ele sabe para onde ele pode voltar. Veja, ele trouxe a memória o filho pródigo. Vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou ser o escravo dele, mas eu vou ser melhor tratado do que eu estou vivendo aqui. Pelo menos eu vou ter comida. Queridos, saber que mesmo a nossa imaturidade, erros que muitas vezes cometemos,
nós temos um lugar para voltar, porque Deus nos ama. Queridos, não quer dizer que você vai errar sempre. Mas eu quero dizer algo para você. Se você errar sempre, eu vou estar lá para te corrigir sempre. Porque eu te amo. Porque eu te amo. E eu me importo com você. Porque Deus está de braços abertos nos esperando. Mas entenda que quando nós tomamos uma decisão errada, sempre teremos consequências nas nossas vidas. Quando você tomar uma decisão errada, sempre vai existir uma consequência. E você tem que estar disposto a aprender com essa consequência. Aceite a correção do Pai, pois Ele nos ama. 4, sentir a proteção do Pai. Queridos, saber que quando nós erramos, nós podemos chegar, nos humilhar, nos arrependermos e tomar uma posição diante do Senhor. Queridos, a unção, quando nós fazemos isso, né, nós cantamos aquela música, se me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Queridos, quando você vem aqui para o altar, você se humilha, você se expõe. Há uma unção de Deus que vem sobre a sua vida e ela te capacita. Nós temos que começar a entender isso. Espera aí, estou caminhando errado, estou fazendo algo errado. Queridos, o altar é o lugar onde nós podemos nos humilhar. Queridos, eu tenho certeza que quando o pai olhou o filho e o filho olhou o pai, eles saíram correndo e se abraçaram. E na hora o filho deve ter se ajoelhado, se humilhado. Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. Queridos, nós não temos coragem de fazer isso. Porque nós achamos que somos pessoas perfeitas, e nós não somos. Muitas vezes nós temos que chegar e falar assim, eu pequei, eu errei, eu estou aqui me humilhando, Deus me ajuda. Amados, Deus não resiste a um coração quebrantado. E nós podemos sentir novamente a proteção de Deus sobre as nossas vidas. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Deus, Ele nunca erra na disciplina e na correção dEle. Mas nós, pastores, às vezes podemos errar. Desculpa te decepcionar. Sabe por quê? Porque nós somos homens. Somos perfeitos. Eu, Du, Sr. Vilela, Tri, Jefferson, Giovanni. Nós podemos te decepcionar, Pastor Brás, porque nós não somos perfeitos, querido. Perfeito é Deus. Esses dias eu conversava com uma pessoa e eu falei para ele assim, você se espelha em mim ou você se espelha em Deus? Ele falou, não, eu espelho em você. Ele falou, está errado. Você deseja as coisas que eu tenho ou você quer o que Deus pode te dar? O que você tem já está bom. A pessoa falou isso para mim, queridos. Eu olhei para a pessoa e falei, querido, você está na igreja errada. Não, peraí, vamos corrigir. Você está na igreja certa. Deixa eu te corrigir. Queridos, você tem que estar aqui olhando para Deus. Buscando a Deus. E Deus, com certeza, Ele vai te dar o desejo do seu coração, se você for fiel. Se você entregar os seus dízimos, a sua oferta, repreendemos o devorador. Deus, Ele é fiel, queridos. Deus, Ele vai conceder o desejo do seu coração. Mas que tipo de filho você quer ser? Qual dos dois você se encaixa? Porque foi isso que a parábola, foi isso que Deus falou para mim. Falou, qual dos dois você se encaixa? E amados, eu olhei para mim e olhei para o filho mais velho. Eu falei, me encaixo com o bicudinho. Foi embora, voltou, e agora você quer o quê aqui? E eu tive que tratar isso na minha vida, queridos. Essa é a parte mais difícil. Você aceitar a correção do pai. E muitas vezes você quebrar o seu orgulho e ir lá conversar com a pessoa. E você acertar uma situação. Queridos, há uma canção que diz assim, ela é bem antiga, o refrão dela diz assim, vou olhar nos teus olhos, vou jogar-me em teus braços, como criança me gira no ar. Quantos aqui já tiveram essa sensação? De sair correndo,
e você olhar para aquela pessoa e de repente essa pessoa vem, te abraça e ela te gira. Comigo vai dar trabalho, que eu sou gordinho, né? Vai ter que ser um cara mais forte. Mas assim, queridos, ter essa sensação do Pai. A pergunta que eu te faço nesta noite é, se você tivesse a oportunidade de olhar nos olhos de Deus, o que você diria para Ele? Como filho. Imagina o filho pródigo retornando para casa, e o pai correndo e abraçando. O que você diria para ele? O que você diria para o seu filho? E você como filho, o que você diria para o seu pai? E logo em seguida, depois da festa, quando você ouve barulho de festa, e você fala, o que está acontecendo aí? E aí você chega, você fica bicudinho lá fora, o pai novamente sai. E fala, filho, por que você está aqui fora? O seu irmão estava morto. E ele foi resgatado. Por isso nós comemoramos. Ele estava perdido no mundo das drogas novamente. Ele estava perdido na prostituição novamente. O casamento se destruiu novamente. Mas ele voltou. Ele voltou e nós estamos aqui nos alegrando com Ele, porque nós cremos nessa cura, nós cremos nessa restauração e nós cremos nessa transformação. Amém, igreja? Eu não estou sozinho nessa. Então, queridos, é um novo tempo, é um novo de Deus. Então não seja o irmão mais velho. Porque o pai vai lá e olha nos olhos dele. E com certeza, queridos, no final da parábola, o irmão voltou, se consertou com o outro irmão, o irmão mais novo, e ali houve uma restauração da família. Que esse é o logo da nossa igreja, restaurando famílias no sobrenatural de Deus. Então, amados, se nós vamos ter uma restauração completa, a começar em mim. A começar em mim. Se é para ter restauração da família, se eu precisar me humilhar, eu vou me humilhar. Se eu precisar quebrar o meu ego, o meu jugo, eu vou quebrar. Se eu precisar correr atrás da pessoa, eu vou correr. Por mais que eu não concorde, queridos. Mas Deus tem um plano. Deus tem uma mudança. Queridos, é uma reflexão daquilo que Deus vai fazer conosco até a virada do ano de 2020. Por isso que eu falo para vocês, eu sei que esse é o ano da virada financeira da igreja, mas eu sei que é o ano da virada, da transformação das famílias da igreja. Porque o sobrenatural de Deus está vindo sobre nós e nos capacitando para que nós não sejamos como o filho mais velho, que julga as pessoas, mas que ao mesmo tempo nós também não sejamos o filho mais novo que pega tudo, eu não concordo com nada, e sai da igreja. Mas que quando ele volta, ele se arrepende. Queridos, eu vou dar uma oportunidade. Normalmente, eu não faço isso. Mas eu queria dar uma oportunidade, os músicos podem subir. Nós podemos sentir a presença de Deus nesse lugar, o louvor já, Deus falava muito forte no meu coração, que muitas pessoas seriam transformadas, que muitas pessoas quebrariam esse julgamento, que muitas pessoas voltariam como o filho pródigo. E nós queremos fazer um apelo diferente, queridos. Diferente por quê? Porque eu tenho certeza que o Pai, Ele vai tocar a cada um de uma maneira especial. Mas se você se sente como um desses dois filhos, ou se você não se sente filho, você não se sente aceito dentro da igreja por causa de um julgamento, eu queria que você ficasse de pé e fechasse seus olhos. Querido, se você tem dificuldade de se aceitar, querido, se você tem dificuldade de ser aquele filho que julga,
E queridos, se muitas vezes você está com vontade de meter o pé em tudo e sumir, esse é o momento de você receber uma cura, de você receber uma restauração e de você receber a transformação. A parte que mais me toca nesse versículo, queridos, é no versículo 32. Entretanto, era preciso nos regozijarmos, nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, que esse versículo possa ser rema nos nossos corações. Queridos, fique de pé todos agora. E você que ficou de pé, ou você que se sente assim, que você se sente só. Amém, amados. Deus falou muito ao meu coração, porque essa passagem é uma passagem que eu prego bastante, eu gosto tanto. E quando o Lu falou, ele disse que traria uma reflexão, mas Deus falou muito forte ali comigo. Ele fez uma comparação desse filho pródigo que saiu para o mundo, fez aquilo que ele queria, com a decisão dele, em sua imaturidade, ou talvez na sua pouca maturidade, e ele sofreu tantas consequências danosas no mundo. E o que Deus falava para mim, amados, é que antes que ele morresse, porque ele estava perto disso, antes que ele morresse, ele lembrou que ele era filho, e ele resolveu assumir a posição de filho. Não estava bom perto do pai, mas longe do pai estava muito pior. Não era aquilo que ele pensava. E ele teve uma coragem, mesmo sabendo que ele enfrentaria um irmão crítico, um irmão que talvez ele já não tivesse um bom relacionamento. Infelizmente essas pessoas, contra a vontade de Deus, estão no nosso meio, mas aquele rapaz se sentiu filho. E eu quero dizer, Deus colocou no meu coração que muitas pessoas não entendem que algo ruim que está acontecendo na vida dela nada mais é do que uma disciplina que ela está tendo, porque está fora da cobertura do Pai espiritual, daquele que Deus colocou como autoridade sobre a vida dele. E para que haja uma restauração, uma cura completa, a pessoa precisa cair na real e entender que tudo de ruim que vem acontecendo é consequência de decisões erradas e de falta de posicionamento, de reconhecer tudo que nós ouvimos e de saber: eu sou filho, e como filho eu preciso de disciplina. Amados, o diabo muitas vezes é usado como elemento disciplinador. Muitas pessoas estão debaixo de disciplina do inferno, mas não baixa a sua bola, não reconhece seus erros. Amados, quantas vezes a gente tenta com muita sutileza, como pais, conversar com pessoas, porque os nossos pais espirituais não alisam, não. Danilo não alisa. Quando você vai falar alguma coisa que ele vê que está errado, ele já falou para mim. Quando eu fui reclamar de algo, de um tratamento de outra pessoa, ele já olhou para mim: Vilela, amo muito você, mas já quero dizer, do meu lado não tem lugar para milindre, não. Não vou nem dar ouvido o que você está falando, porque você está errado. E acabou. Você quer sair e ir embora porque você foi disciplinado, uma palavra dura? Eu preferi sorrir e falar: eu entendi. Então eu quero dizer, amados, cuidado. Às vezes, quando eu penso: será que isso, meu Deus, isso que está acontecendo comigo e na minha casa, será que é fruto de atitudes erradas que eu tomei? Eu corro. Eu já corri para o meu pastor.
Quando eu vi as coisas desandando dentro da minha casa, eu corri para o meu pastor. E lá ele pôde me orientar, me receber com amor e me direcionar. Mas muitas vezes nós não temos essa consequência, não temos, aliás, essa atitude e sofremos as consequências. Amados, não permita-se ir tão longe, vendo as coisas toda à sua volta desabando, e você não se lembra que tem pai. Você tem pai. Essa igreja tem uma organização, discipulado, liderança. E quando o líder não dá conta, ele corre para o pai dele, me ajuda, ele encaminha os filhos para nós, mas muitos não têm atitude. Eu não gosto disso. A minha visão de igreja é que pastor tem que pregar a palavra e pronto, e eu que decido o que eu vou fazer, se eu vou fazer ou não. Não tenho que ficar dando satisfação da minha vida. Amado, você tem direito, você tem toda a liberdade, e talvez você até esteja certo, mas pelo amor de Deus, não caminhe tão longe, porque se você for um pouquinho mais longe e chegar onde chegou o filho pródigo, talvez você não encontre mais forças para voltar. Talvez se o filho pródigo fosse um pouquinho mais longe, o final seria morte. Isso eu queria dizer, queridos. Nós temos, sabe, às vezes a gente fala, eu sou filho, mas falta atitude de arrependimento, falta visão e sensibilidade espiritual para percebermos que nossa atitude não está dentro daquilo que nós estamos crendo. Eu creio que nessa noite, como disse o Lu, é uma noite de reflexão, é uma noite de ficarmos espertos e de percebermos tantas coisas ruins que estão acontecendo à nossa volta. Queridos, quando eu fiquei doente, eu procurei os meus pastores. Pastor, eu quero pedir perdão. E mais que uma vez eu fui. Até ano passado, quando eu via que eu não sarava, eu procurei o meu pastor. Fui lá na casa dele, chorei. Eu quero pedir perdão, meu pastor. Eu quero te pedir perdão, Vilela, mas eu já te perdoei. Não é por você. Ele falou, não tenho nada contra você. Não é por você, é por mim. É por mim. Eu quero a sua oração. Eu quero a sua bênção. Eu quero. Amados, não custa a gente se humilhar. E eu chorei ali naquela sala. Eu chorei pedindo perdão. Me perdoa. Talvez você fale que está tudo bem, porque você me ama. Mas comigo não está bem. Não é normal. Amados, por favor, saiba, há pessoas que te amam, não perfeitas, pessoas que precisam de pastor para orar por elas muitas vezes. Mas por favor, seja sensível à direção de Deus. O Lu falou de orar. Eu sei que tem mais gente aqui. Na dúvida, amados, humilhe-se, corra para os braços do Pai. Queridos, feche seus olhos, e se você precisa de uma oração, querido, se você se sentir, se você quiser ter essa oportunidade de se humilhar, querido, o altar aqui está disponível. Se você quiser chegar aqui, se humilhar, se prostrar diante de Deus, queridos, não é diante de homens, mas é diante de Deus. Se você falar assim, Pai, eu estou aqui, eu errei, eu falei mal, eu não devia, Pai, eu não concordo com aquilo que o irmão faz, vem, queridos, não perca a oportunidade, corra para os braços do Pai. Os músicos vão estar cantando essa canção, queridos. É um tempo de cura, restauração e libertação. Posso ouvir a tua Ouça a voz de Deus, queridos. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho e é bom estar contigo como filho que sente
sente a presença do Pai ao seu redor. Estou só, posso ouvir a tua voz. Meu coração é teu, quero em teus braços descansar. Sou teu filho, é bom estar contigo como filho que sente a presença do Pai. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero, esse é o momento que eu mais